Olá, alunos queridos! Mais uma vez estamos numa aula super interessante que é estatística, fundamental realmente para quem quiser seguir uma carreira acadêmica ou para quem quiser ser um gestor, utilizar no seu dia a dia, utilizar realmente nas suas questões que envolvem produção criativa. Qualquer tipo de planejamento que você fizer, você pode utilizar a estatística. Pegar séries históricas, analisar séries passadas, baseado no que aconteceu no passado, e tentar se planejar baseado em eventos futuros. Vamos hoje então estudar estatística, estruturando a nossa aula da seguinte maneira. Nossa aula de estatística está estruturada assim: apresentação do conteúdo de estatística, resolução de questões e leitura para a próxima aula, tá bom? Então vamos lá. O que nós já aprendemos na aula de estatística, baseado nas aulas anteriores, tá? Nós aprendemos o conceito de estatística, os conceitos de população, amostra, inferência e probabilidade, variável quantitativa e qualitativa, introdução à estatística descritiva e séries temporais. Nessa aula, nós vamos fazer realmente o seguinte: nós vamos reforçar mais um pouquinho esse conceito de variável quantitativa, qualitativa, bem como de estatística descritiva. Vamos começar a entrar na parte de estatística descritiva, tá? Vamos apresentar a introdução, a tabulação de dados e distribuição de frequência, ok, pessoal? Esse é o nosso objetivo de aula. Prezados alunos, você já ouviu falar em estatística descritiva? Sabe o que é? É a parte da estatística que procura descrever e analisar um certo grupo de observações, normalmente denominado de amostra, procurando expressar essas observações através de medidas e formas de representação, tabelas, gráficos e curvas. Hoje nós vamos verificar o seguinte: dados estatísticos são apresentados em tabelas, tá? Então vamos apresentar alguns dados tabulados. Como é feita essa tabulação desses dados? A tabela deve ser uma forma objetiva de se demonstrar o comportamento de variáveis. A tabela deve ainda ser simples para possibilitar ao leitor a compreensão sem muito esforço. Então, realmente você observa que se você for fazer uma pesquisa científica ou analisar artigos, dados do IPEA, do IBGE, do Banco Central, você vai ver aquelas tabulações. Aquelas tabulações ali, elas têm aqueles quadrados que você vai ver, né? Aqueles retângulos, separações com células, e você vai verificar vários dados ali. Existem maneiras de você fazer aquilo ali e logo para você interpretar aqueles dados. Então é importante tabular dados, e eles precisam ser fáceis para que as pessoas vejam e logo tenham uma impressão daquela análise, daquelas informações que estão ali organizadas, ok? E por isso a necessidade de tabulação. Normas para apresentação tabular dos dados estatísticos. Estas normas foram estabelecidas no Brasil pelo Conselho Nacional de Estatística em 1959 e publicadas pelo IBGE, servindo para a uniformização e orientação dos trabalhos estatísticos. Dessa maneira, são especificados os elementos que são considerados essenciais em uma tabela, tais como título, é a indicação contida na parte superior da tabela, onde deve estar definido o fato observado, com a especificação de local e época referente a esse fato. Aqui nós temos um exemplo. Aqui o título da tabela é o quê? Número de acidentes de trânsito em Brasília. Aí você vê que existe aqui alguns espaços que podem ser preenchidos. Os dados de 2019, mas apenas um exemplo, né? Corpo. Nosso corpo aqui é constituído por linhas e colunas que fornecem o conteúdo das informações prestadas. Então aqui nós temos as colunas, correto? Linhas, essas linhas já é indicativo de local, a outro já é a quantidade de ocorrências, né? Se for acidente de trânsito, vai ser o número de acidentes de trânsito e piriri parará. Cabeçalho é a parte da tabela que apresenta a natureza do que contém cada coluna. Se tem o título, tem esses cabeçalhos aqui, ó, o conteúdo de cada coluna. Esse conteúdo de coluna aqui é locais, esse aqui é de quantidade de ocorrências. Coluna indicadora
Nela é indicado o que contém as linhas, conteúdo das linhas. Ó. Nesse caso de locais, ó, W3 Norte, que é aqui em Brasília, W3 Sul, Eixão, Eixinho, L2, e por aí vai, pessoal. Essa é a maneira, então, de indicar, por meio da coluna, as regiões do DF a que se refere, né? Os elementos que completam a tabela, tais como fonte, designação da entidade que forneceu os dados estatísticos. Via de regra vai ser o que? IBOP, IBGE, Banco Central, IPEA, Universidade Federal de algum lugar, ou então uma estadual, e por aí vai. Organização Mundial da Saúde, ONU. Notas. Esclarecimento da natureza geral. Então, se necessário colocar uma nota explicativa, vai lá embaixo na tabela, né, abaixo, depois da tabela, depois da fonte, aí você coloca uma nota explicativa da tabela. Ou se for um artigo, conforme as regras da BNT, põe lá na nota de rodapé. Né? Mas geralmente é logo abaixo do título, da fonte é a nota explicativa, nota de esclarecimento, melhor dizendo. Chamadas, esclarecimento da natureza específica. Né? Observação, normalmente as notas de chamadas, se houverem, devem ser colocadas no rodapé da tabela preferencialmente. Então, ó, nesse caso, é no rodapé da tabela e não no rodapé da página, porque tem o rodapé da página e o rodapé da tabela. A fim de facilitar a visualização da tabela, vamos resumi-los em um exemplo elucidativo que possa esclarecer. Observe aqui, pessoal. Título: número de acidentes de trânsito em Brasília. Aqui, cabeçalho, locais, quantidade de ocorrências. Aqui, W3 Norte, Sul, Eixão, Eixinho, parte de indicador. Olha, aqui você vê o eixo, o corpo da tabela, a fonte, Detran DF, e aí você vê as ocorrências. Número 3.460 na W3 Norte, para essa data. E por aí vai, pessoal. Então nós temos aqui as ocorrências e os locais. Sinais mais comuns. Aí uma tabela pode ter um traço, o dado não pode... quando o dado não puder existir, né? Se não tem um dado, alguma coisa aconteceu, a instituição perdeu o dado, não conseguiu o dado, põe um tracinho. Z, quando for rigorosamente zero, o dado ele é zero. Você tem certeza que foi zero, foi nulo. Quer dizer, 3 pontos, quando não se dispõe do dado. Aquele dado aqui, você não conseguiu aquele dado, aí você coloca 3 pontos. Não existir, traço. Você tem certeza que não tem aquela informação, é zero, Z. 3 pontos, quando não se dispõe do dado. X, quando o dado for omitido, para evitar que a informação seja individualizada. Então, propositadamente, a instituição ela omite tal informação para realmente de algum interesse público, se for uma instituição pública. Privado, interesse privado, né? Indicação de datas. Os meses devem apresentar abreviações, usando as 3 primeiras letras, com a primeira delas maiúscula. Exemplo, janeiro, Jan, fevereiro, Feve. Observação, o mês de maio não será abreviado, vai ser maio mesmo. Você vai ver na tabela, vai ser mês de maio. Escrito realmente a palavra inteira, né? Distribuição de frequência. Então vamos introduzir aqui, pessoal, uma parte muito importante. A distribuição de frequência na tabela. Quando se estuda uma variável, o maior interesse do pesquisador é conhecer a distribuição dessa variável através das possíveis realizações, ou seja, esses valores da mesma, né? A distribuição de frequência é uma boa maneira de se dispor um conjunto de valores, de modo a se ter uma boa ideia global sobre esses valores, ou seja, de sua distribuição. Quando se resume grandes quantidades de dados brutos, costuma-se frequentemente distribuí-los em classes ou categorias e determinar o número de indivíduos pertencentes a cada uma das classes, denominando frequência da classe, né? Um arranjo tabular dos dados por classe, juntamente com as frequências correspondentes, é denominado distribuição de frequência ou tabela de frequência. É comum também existir, pessoal, além das frequências absoluta, frequência relativa, né? Quando você coloca o número percentual, frequência relativa, são números inteiros absolutos, então frequência absoluta, né? Então essas frequências
elas fazem parte da tabela e servem para nós analisarmos a proporção em que ocorre determinado fenômeno, determinado dado apresentado, né? Histograma. O que é um histograma? Histograma é a representação gráfica de uma distribuição de frequência por meio de retângulos justapostos. Então nós vamos ver lá numa tabela, frequentemente aquelas tabelas de gráfico de barras. O Excel faz muito isso, vocês trabalharem com Excel, vai lá, gráfico de barras, tem o histograma, a opção histograma, que são aqueles retângulos assim, vertical, certo? Frequência, ó, distribuição de frequência é variável contínua. Frequência é a quantidade de vezes que a variável ou evento ocorre. Em outras palavras, a frequência é o número de vezes em que a variável assume um certo valor. Intervalo de classe é obtido dividindo o conjunto de valores assumidos pela variável em intervalos de classe e indicando a frequência dos valores observados para cada intervalo. Limite de classe é o intervalo entre o valor máximo e mínimo de uma variável dentro de uma classe. A cada intervalo de classe estão associados os limites de classe, valores extremos e o ponto médio. Aqui nós temos uma distribuição de frequência de uma variável aqui. Nesse caso aqui, nós temos nós estamos considerando esporte, né? Determinados esportes. Tá? Uma pesquisa realizada com 200 alunos da faculdade de Fortune, hipoteticamente, é lógico, buscava identificar as preferências por esportes. Foram fornecidas as seguintes opções esportivas. Né? Nós temos aqui MMA, Jiu-Jitsu, Karatê, né? Dos esportes que se resolveu analisar, né? Nós temos MMA, Jiu-Jitsu, Karatê, Judô, Muay Thai e Boxe. Total, tá? 200 a frequência das pessoas que praticam estes esportes. Então, para o MMA, a frequência, ou seja, Mixed Martial Arts, né? Foi de 70. 70 alunos praticam MMA. Jiu-Jitsu, 50. Karatê, 40. Judô, 20. Muay Thai, 15. Boxe, 5. Ou seja, a frequência absoluta, nós estamos nos referindo a 200 alunos praticando estes esportes, essas modalidades aqui. Tá? Então a frequência relativa, como é que você vai calcular? Isso aqui são números absolutos, que nós dizemos, é o próprio número, propriamente dito. Agora, o que é a frequência relativa? A frequência relativa é a proporção, é o percentual, é o número porcentual ou percentual. Tá? Então, em MMA, 70, você vai dividir 70 por quanto? Pelo total, 200. Você tem 0,35, que é 35%. Jiu-Jitsu, você vai ter aí 50 praticantes de jiu-jitsu. Desses 50 praticantes de jiu-jitsu, você vai dividir por 200 o total para encontrar 0,25, ou seja, em número percentual, ou seja, sobre 100, né, por cento é 25%. Karatê, 40 dividido por 20. 40 dividido por 20 é igual a 0,20, que é 20%, 20 sobre 100. Judô, 20 dividido por 200. Quanto representa 20 dividido por 200? 0,10 ou 10%. Muay Thai, 15 sobre 200, ou 15 sobre 200, então significa 0,075 ou 7,5%. Boxe, 5 dividido por 200. 5 dividido por 200 é 0,025 ou 2,5% dessas modalidades praticadas, de um conjunto de modalidades utilizando-se as artes marciais para poder fazer, hipoteticamente, nossa análise dos alunos que têm preferências por essas artes marciais. Então, o que nós vemos aqui? Uma distribuição de frequência, vocês observam aqui, nós temos várias variáveis. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 500. As frequências aqui,
Variável 10, ela se repete 2 vezes, 20, 4 vezes, 30, 7 vezes a frequência da variável, 40, 8 vezes, 50, 9 vezes e por aí vai, ó, 100, 7 vezes, 200, 4 vezes, 500, 3 vezes. Isso aqui é a frequência da repetição dessas variáveis, correto? A frequência ou repetição, estou até sendo prolixo, mas a ideia é exatamente mostrar que é isso aqui, a frequência. Intervalo, observa pessoal que nós temos aqui intervalo A, B, C, D, E, enfim, D e E. Aqui era para ser o F. Os limites, nós vemos ali, é o limite inferior e o limite superior. O limite inferior, observa, é 10 e 20, se você for iniciar com uma variável 10. Se o conjunto de dados inicia com 10, você vai começar como fazer então? Seu limite inferior será 10 e o limite superior 20. Observa que vai ser de 10 em 10 o seu intervalo de classe, nesse caso aqui, foi encontrado. Qual é a frequência? 6, ó, porque 4 mais 2, 6. Observa aí. Limite inferior e superior. Aí você pega aqui, ó, se começar em 30 e é 10, limite inferior e superior é 40, então, qual é que tem de intervalo? Ó? 7 e 8, 15. É isso que tem de intervalo, essas duas variáveis. Observa aqui, intervalo C. Limite inferior é 50, o limite superior é 60. O que tem entre 50 e 60? 25 variáveis. Ó. 19 mais 16. E a mesma coisa aqui, ó, inferior e superior 70 e 80. O que, é que nós temos? 16 e 10, 26 variáveis. A frequência são 26 variáveis. Aqui, 9 e 7, limite inferior e superior, 9 e 100, vai de 90 a 100, 16 variáveis, 90 a 100, 90 a 100. Então, ó, 9 mais 7, 16. E por último, o nosso F será 200 a 500, nós temos ali um intervalo de quanto? De 300. Tá? Hipoteticamente, nós temos aí então 7 variáveis para identificar aqui a frequência. Vamos entender, isso aqui vai ficando mais claro a partir daqui. Ó. É o que nós vamos utilizar para poder fazer distribuição de frequência. Observa que esses aqui são nossos gráficos do histograma, nossos gráficos de barra. O Excel faz isso, mas tem vários outros programas que também tem essa saída do Excel para estatística descritiva. Eu tenho softwares estatísticos como o SPSS. O SPSS é muito bom, eu gosto muito dele. Tem o Gretel, é um software free, dá para baixar, é tranquilo, free, dá para usar. Tem o R, também tem essa saída do Excel, tem na Excel também tem essa saída. O R é muito bom mesmo. Né? Bom, tem muitos softwares aí muito bons, o eViews, né? Enfim. Vamos lá para a distribuição de frequência absoluta. Valor total das observações. Nós vimos aqui, ó, nossa frequência absoluta é o quanto? 70, 50, 20, 40, 20, 15, 10. Isso aqui é a nossa frequência absoluta. São os números absolutos, o número propriamente dito. Frequência relativa, valor percentual das observações. Então, isso aqui é a nossa frequência relativa. Quanto eles representam do total? 200. Frequência acumulada, é o quanto ele está acumulando durante cada período. O que é a frequência acumulada, então, assim? Olha, a frequência acumulada é o seguinte, ó. 70 é a frequência absoluta, a relativa começa em 70, acumulada. Acumulada começa em 70. Então, como é que você vai acumular de um para o outro? A próxima frequência é de 50 que gostam de jiu-jitsu. De 70 para 50 você soma quanto? 120. São 120 pessoas a frequência acumulada. Quantos gostam de karatê? 40. Então a frequência acumulada próxima será 160, que é a soma do imediatamente anterior. Judô, 20. 20 mais 120, 160, 180. O próximo é Muay Thai. Os praticantes de Muay Thai. Nós temos aqui 15. Então de 15, o que nós vemos aqui? 180 mais 15, 195. Então nós temos uma frequência acumulada ali, são os números percentuais. Observa aqui, ó, 35%, 60%, 80%, 90%, 98% e 100%. Sempre relacionado à acumulada aqui. Isso aqui é o percentual da acumulada, como se fosse essa aqui, que é a frequência relativa é o percentual da absoluta. Isso aqui seria
meio que como se fosse a relativa, né, acumulada, mas no aspecto dela percentual. Né? O que é o histograma? O que é o histograma, pessoal? O histograma é o gráfico das distribuições das frequências de uma variável. Por exemplo, o gráfico de barras, o histograma. Nós temos o gráfico de retângulos, diagrama de colunas, gráfico de áreas. O histograma, as frequências dos fenômenos são proporcionais à superfície de cada retângulo que as representam. Para intervalos de mesma amplitude, as frequências serão proporcionais às alturas. Vamos lá. Histograma, processo de elaboração do histograma. Organizar os dados em ordem crescente. Determinar a amplitude total. Dividir a amplitude total em um número adequado de intervalos de preferência com as mesmas amplitudes. O número mínimo de intervalos é 5, o número máximo 20. Geralmente no histograma a gente vai fazer isso. Né? Quando possível, os pontos médios do intervalo devem coincidir com os valores realmente observados. O que tem mais no histograma? Distribuições simétricas e assimétricas. Né? Os histogramas podem apresentar a distribuição simétrica ou assimétrica, indicada no slide a seguir. Aqui tem uma distribuição simétrica. Né? Essa parte aqui, ó, você vê, eles são simétricos. Né? Essa distribuição aqui, ó, ela tende para o que nós vamos ver de uma curva normal. Os intervalos são simétricos. Nós temos intervalos simétricos, né? Simétricos, eles são iguais, simétricos. As frequências, elas são assimétricas. O que é assimétrico? É a frequência com que eles ocorrem, as ocorrências. Ó. Elas tendem ao que nós vamos chamar de distribuição probabilística ou distribuição de probabilidade. Tende para ser uma curva normal. Essa frequência dessas categorias aí. O que é o polígono de frequência, pessoal? O polígono de frequência, unindo-se os valores médios dos intervalos de classe, o histograma se transforma num polígono de frequência. Pode-se então comparar esse polígono com uma curva teórica ou curva normal. Tá? Então nós temos um gráfico de frequência aqui, essas são as variáveis, ó, as variáveis. Temos categorias 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser qualquer coisa que você pode imaginar. Aqui desse lado na vertical são as frequências, na horizontal são as categorias. Né? Por exemplo, número de pessoas com coronavírus na Itália. Certamente vai tender para uma curva normal. Certamente vai tender para uma curva normal. Ela pode até no início não ser uma curva normal, mas uma hora ela vai tender para uma curva normal, porque tudo no universo tende para uma curva normal, embora isso seja um objeto de uma outra aula sobre curva normal. Tá? Vamos lá. Vocês observem aqui, ó. Para o 1, qual é a frequência? 4. Observa aqui, ó. Para 2, para esse gráfico aqui, de barra 2, para esse elemento aqui é 6, ó, como está lá. Observa para esse aqui que é 3, ó, categoria 3, é 16, ó. Observa para o 4, é 8. 5, você vê aqui, 5, categoria 5, 7. Tá, também aqui entre 6 e 8. Ó. 6 é o 2. E por aí vai, pessoal. Ó. Observa que isso aqui, ó, quase tende para uma curva normal. Uma hora tenderia. Ó, histograma de polígono de frequência. Esse é o polígono de frequência. Observa o seguinte, pessoal. Sempre no meio do histograma é o ponto médio. Sempre é isso. Vai ser o ponto médio. Então, o ponto médio entre 40 e 45 é 10. Entre 45 e 50, 15. Entre 50 e 55, 18. Como está aqui, ó, 50 e 55. 55 e 60, 35. 65 e 70, 42. 70 e 75, ó, o maior do ponto da curva maior, da curva normal. Geralmente aqui na curva normal, aqui é a média. E aqui é o desvio em torno da média, que nós vamos ver no futuro sobre esse assunto. De 70 a 75 é 32, ó, 70, 75, 32. De 75 a 80, nós temos aqui 18 a frequência. Entre 95 e 85, 89 e 85 é 10 a frequência. Observa, 85 e 90, 6. Tá, pessoal? Então,
Então nós terminamos essa parte teórica de hoje, a revisão, a verificação teórica, a apresentação teórica do conteúdo de estatística. Vamos para a resolução de algumas questões e preparar os textos para a próxima aula, né? Aqui nós temos, observe o gráfico abaixo, sobre o percentual do aprendizado de determinados alunos. Na tabela 10, nós vemos resultados para a questão 10, né, que é na verdade um artigo, esse artigo aqui, vocês baixem, né, diadeeducação.pr.gov.br, uma página do governo, né, vocês observem que aí, na verdade, é uma tabela que é de aprendizagem. Vocês observam que foi feito um pré-teste e um pós-teste aos alunos. E os conteúdos já falaram sobre aumento ou diminuição, né? Conteúdo abordado, totalidade da vacinação, sobre assuntos, né? Sobre vacina mais aplicada, vacina menos aplicada, queda na vacinação nos últimos 3 anos, vacinação contra sarampo em 1988, vacina BCG em 89, né? 88 e 89. Observa que aqui tem o número de acertos, né? E o número de erros. Observa o número de resultados em termos de participação na teste. Os que foram em branco não participaram, 0, que todo mundo participou, né? Teve acertos e erros. 3,6 que deixaram em branco o teste, as pessoas que deixaram em branco. E no pós-teste, nós temos aí acertos, erros e brancos também. Ó. No pós-teste, ninguém deixou em branco. Observe isso aí. Vamos lá para a questão. Baseado no gráfico anterior, A. O conteúdo sobre a vacina mais aplicada no pré-teste e no pós-teste foram de quantos por cento? B. Os erros no pré-teste e no pós-teste aumentaram ou diminuíram? Em relação ao conteúdo abordado, o número de acertos expressa um bom aprendizado dos alunos? Quais foram as melhores notas? As do pré-teste ou do pós-teste? Então, fica para vocês resolver essa questão, tá? Aqui nós temos, ó, segunda questão, considere o conjunto de dados ao lado. Quantas variáveis há nesse conjunto? Aí tem indivíduos, 1, 2, 3, 4 até o 10. Aí tem uma variável qualitativa aqui, ó, sexo, masculino e feminino. Uma variável quantitativa, idade, 26, 32, 36, 20, 40 anos, 28, 41. Estado civil, uma variável qualitativa, solteiro, casado. Ó. Grau de instrução, ensino fundamental, filhos, 0, 1, 2, 3. Renda, 950, 140, 1480. Lá aqui embaixo, ó, 2100, 1860, enfim. Quais variáveis nesse conjunto de dados? Quantas variáveis tem nesse conjunto de dados? Quais variáveis são qualitativas e quais são quantitativas? Construa a tabela de tabulação cruzada para sexo e renda. Sexo, estado civil, idade e renda. Observe, pessoal, tabela cruzada na verdade você cruzar dados, você utilizar dados, por exemplo, tem quantas pessoas de sexo masculino e feminino aqui? Desses homens, quantos ganham salário de X a X, de tanto a tanto? Quantas mulheres ganham salário de tanto a tanto? Quantos homens têm o ensino fundamental? Quantas mulheres têm ensino médio? Por aí vai, tá? Terceira questão para vocês fazerem aí. Coletamos observações para 200 aluguéis de imóveis urbanos e 100 observações de aluguéis e de imóveis rurais, em frequências absolutas. Aí, ó. Preço dos aluguéis, de 100 a 300, de 301 a 500, de 501 a 700, de 701 a 900, 901 a 1100. Aí, ó, de 100 a 300 na zona urbana, 10. Na zona rural, 30. 301 a 500, zona urbana, 40. Zona rural, 50. 501 a 70, zona urbana, 80. Zona rural, 15. Preços dos aluguéis, 701 a 900, zona urbana, 50. Zona rural, 5. E dos preços dos aluguéis de 901 a 1100, nós temos na zona urbana do 20 e na zona rural 0. Com base nos histogramas, discuta e compare as suas distribuições. Observa, pessoal, aqui nessa questão importante, é você simplesmente construir o gráfico do histograma. Você vai utilizar as frequências, as frequências com que ocorre, por exemplo, preço de aluguel de 100 a 300 reais. De 100 a 300 reais são quantas frequências na zona urbana? 10.
De 301 a 500, qual é a frequência na zona urbana? 40. Aí você constrói um polígono de frequência. Tá, pessoal? É fácil isso aí. Orientação para a questão é isso aqui, ó. Isso aqui eu peguei emprestado para mais um gráfico desse, para vocês verem que esse aqui é assimétrico à esquerda, né? Assimetria à esquerda do polígono de frequência. E é isso que é para vocês fazerem, tá? É só isso para fazer. Tá aqui, eu deixei as respostas para vocês treinarem, né? Eu deixei várias respostas. Ah, tá aqui a resposta da segunda questão, coloquei para vocês aqui, ó, para vocês estudarem também. Tabulação de dados. Coloquei também só para você, para demonstrar umas tabulações aqui. Leitura para a próxima aula, links devem ser acessados, estão aqui. Dia de educação.br.gov.br, um arquivo muito bom para poder analisar dados estatísticos para quem está iniciando a análise de dados. E finalizamos nossa aula, essa parte todinha de conteúdos. Vocês fazem esses exercícios em casa. Deixei aí para vocês apenas fixarem. Tenham visto que nós já fizemos vários resumos sobre variáveis qualitativas, artigos que vocês leram. E vamos continuar aqui então na próxima aula, né? Sigam as dicas, façam os exercícios, as leituras estarem online nos horários de aula, sempre nos grupos de vocês, e até a próxima aula, pessoal. Tá aqui as referências bibliográficas, se quiserem utilizar para